Aula prática de biopolímeros. Os biopolímeros são polímeros naturais, eles são produzidos por organismos vivos, eles são formados por unidades menores chamadas de monômeros, como todo polímero é feito. Eles se ligam entre si, formando longas cadeias, e os principais tipos de biopolímeros são os polissacarídeos, como a celulose e o amido, feito de açúcares, as proteínas, como a queratina e o colágeno, feito por aminoácidos, e os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Aula prática de Físico-Química, o ensaio de biopolímeros e confecção do molde de silicone. A aula prática com este tema é dividida em duas etapas para a confecção do vídeo avaliativo. Numa primeira etapa, nessa experiência com biopolímeros, nós utilizamos o seguinte roteiro. Foi feita uma pesagem de 2,5 gramas de amido e direcionado isto para um becker e reservado. Nisso ainda foi adicionado uma quantidade de 25 ml de água deionizada, agitada com bastão de vidro para que nenhum coágulo, nenhum grumo se forme, deixa a solução bem homogênea. Em seguida, a adição de 3 ml de ácido clorídrico, a 0,1 molar de concentração. Acrescentando em seguida 2 ml de glicerina, que seria o elemento plastificante da solução. Esse becker então é encaminhado para uma manta aquecedora e permanece ali até a fervura da solução. A temperatura então deve ser controlada e baixada para 20 a 30 graus Celsius e permanece em repouso por mais 15 minutos até que a consistência de um gel se forme. A partir desse momento, mais 5 gotas de hidróxido de sódio a 0,1 molar de concentração são adicionadas para que ocorra a neutralização dessa reação na solução. Esse conteúdo então é transferido para uma placa de Petri. Não é necessário que todo o conteúdo seja transferido, mas somente um pouco, para que seja expandido, para que seja espalhado de forma a produzir um fino filme, uma camadinha, um biofilme, e pode se transferir mais para produzir uma camada sobre esta camada, produzindo um biofilme um pouco mais denso. E isso então, novamente, é reservado. Dando continuidade à prática na parte de molde de silicone, nós somos instruídos pelo professor a pegar o recipiente adequado para então colocar a borracha líquida, o silicone, e como indicada pelo fabricante, adicionar em torno de 80 a 100 gotas de catalisador para cada 100 gramas. Nós utilizamos em torno de 700 a 800 gotas de catalisador, misturando bem, sem deixar de mexer, até que essa massa de silicone fique viscosa. Então ela é envasada para um outro recipiente já separado, com algum objeto dentro para que forme o molde, e deixado secar por alguns dias até que fique um formato desejado e Para o início do processo, pegamos um pouco da resina cristal num recipiente que foi fornecido pelo professor, que no caso foi uma tampa de pote de margarina. Acrescentamos 15 gotas do catalisador MEC e, na sequência, começamos a mexer com o auxílio de um bastão de madeira. Observamos que ocorreu uma pequena liberação de energia e também de aquecimento, porém, foi bem devagar. Também fizemos algumas gotas do corante para dar uma coloração diferenciada nesse processo. Na segunda parte, fizemos o mesmo processo, porém adicionamos 5 gotas do acelerador DMA, 5 gotas do acelerador ACO e 10 gotas do catalisador MEC. Notamos que uma das equipes fez a agitação muito rápido e acabou virando um gel. As outras equipes fizeram com um pouco mais de cautela e notamos que ficou mais fluido, ficou com um visual e um aspecto mais bonito.
Notamos também que o DMA e o ACO diminuem drasticamente o tempo de cura da nossa resina. A polimerização é muito mais rápida, o tempo de gel e a cura são reduzidos. Podemos notar isso de uma experiência para outra. E a ordem dos reagentes é muito importante para a segurança e eficácia, senão podemos acabar ocasionando um tempo muito mais prematuro e acabando perdendo nossa resina. Resina de poliéster com geração de objeto. Nesta aula prática, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com resina de poliéster, um material amplamente utilizado na fabricação de peças rígidas e duráveis. O objetivo foi produzir objetos moldados a partir dessa resina, incorporando elementos decorativos e observando o processo de cura, endurecimento. Etapa da atividade: preparo da mistura. A resina de poliéster foi colocada em um recipiente transparente e em seguida foi adicionado o catalisador, geralmente peróxido de metil etilcetona, o MECP, responsável para iniciar a reação química que endurece a resina. A adição de corantes e elementos decorativos. Foram utilizados corantes para dar diferentes colorações à resina. Alguns grupos adicionaram pequenas flores e um objeto para criar efeitos decorativos nos moldes. A moldagem. A mistura foi despejada em forma plástica de diferentes tamanhos e formatos. Após o despejo, os moldes foram deixados em repouso para permitir a cura da resina. O resultado. Ao final da experiência, os alunos obtiveram peças coloridas, translúcidas e com objetivo encapsulados, demonstrando como a resina pode ser usada para criar itens artísticos, decorativos e até utilitários. O aprendizado. A prática possibilitou aos alunos compreenderem o processo de polimerização por adição com catalisador, a manipulação segura das resinas, o uso de criatividade na produção de peças com estética personalizada, a importância da dosagem correta de catalisador e do tempo de cura.